Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar para cada um que está aqui, tirar 1 hora do seu dia hoje para ouvir o que a Isabela tem a nos dizer. Então, te desejar uma boa palestra. Obrigado. Bom dia. Tá bom. Roger permanece aqui para qualquer coisa te auxiliar. Eu uso esse microfone ou esse? Tanto faz. Se quiser de pé, pode usar Tá. este, se quiser também usar este. Tanto faz, seu critério. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa... Agora foi mais caloroso, né? O bom dia. Por essa apresentação tão gentil de vocês. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco dessa experiência do Banco Central em gestão de risco, que, como foi falado, não é uma coisa que surgiu de uma hora para outra. Eu trabalho no Banco Central há 20 anos, hoje sou chefe do Departamento de Riscos Corporativos do Banco Central, e desses 22 anos, há 20 anos trabalhando na gestão de riscos. Então, tem uma bagagem toda, foi um processo que foi conquistado pouco a pouco, caminhando lado a lado com a maturidade da instituição no assunto também, né? Então, o meu objetivo hoje é mostrar como isso aconteceu, como isso está organizado, como a gente vê a gestão de risco no Banco Central. Eu vou tentar ser bem aberta e, depois, no final, estou também à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Bom, então, como eu falei, a apresentação está dividida em 3 grandes etapas. No primeiro momento, eu vou falar um pouco da governança, que é a primeira etapa e a mais importante para você ter uma gestão de risco eficiente e eficaz, né? Depois, eu vou falar do processo de gestão de risco propriamente dito, uma visão mais macro, sem entrar detalhadamente em cada modelo que é utilizado, e, finalmente, dos principais desafios encontrados ao longo do tempo e que devem ser contornados para que a gente chegue lá, né? Mas, antes de entrar na experiência do Banco Central, eu vou fazer uma breve introdução, reforçando alguns conceitos, que são conceitos básicos, são conceitos bem básicos, são conceitos bem simples, mas que, por incrível que pareça, muitas vezes são colocados de forma bem diferente e chegam a causar alguma confusão, né? Então, o risco, na realidade, ele está em toda parte. Ele está no dia a dia, na vida pessoal de cada um de nós, ele está no dia a dia das empresas, do governo, e a gente aprende ou vai aprendendo a lidar com esses riscos ao longo do tempo, né? Só que, o que é risco? É a falta de condições que a gente tem de acontecer no futuro. Tá? O risco é a mensuração dessa incerteza através de uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade. Tá? E o risco, nesse sentido, ele não, embora a gente veja como uma coisa ruim, ele não é necessariamente ruim. O risco pode ter um impacto positivo e pode ter um impacto negativo. Então, se você leva em consideração, por exemplo, a taxa de câmbio do real contra o dólar, né? Uma desvalorização do câmbio, se você é um turista brasileiro indo para fora, uma desvalorização do câmbio vai tornar a sua viagem mais cara. Mas, para o turista que vem lá de fora para o Brasil, torna a viagem dele mais barata. Então, o risco dessa oscilação, dessa desvalorização do câmbio, ele pode ter impactos diferentes dependendo do referencial. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente, de uma forma meio automática, sempre associa o risco a uma coisa negativa. Tá? Depois, o evento. O evento é a materialização daquele risco. O impacto é o que eu falei, então, são as consequências do risco, né? E a causa são coisas que podem provocar aquele risco. Muitas vezes, existe uma confusão entre causa e risco. Então, é importante que a gente tenha esses conceitos bem claros na nossa cabeça, para que as mensagens, para que, quando a gente fale, para que estejam todos na mesma página, para que as mensagens sejam recebidas da forma adequada.
Outro aspecto muito importante na gestão de risco, né, é a questão, o que a gente chama de dualidade do risco, né? Então, existem alguns documentos internacionalmente aceitos que servem de referência para a gestão de riscos, né? Entre eles, a gente destaca o COSO, RM, e a ISO 31000. Né? Então, qual que é a diferença básica entre esses dois documentos? De fato, o COSO ele é uma iniciativa de uma associação de auditores americanos, foi criado em 1985, e o foco deles é evitar fraudes nas empresas. Então, até por ser resultado de uma associação de auditores com esse objetivo de evitar fraudes, o foco dele é nos controles. Já a ISO, ela foi criada em 1947, a sede é na Suíça, em Genebra. Ela conta com a participação de experts em diversos assuntos, né? E o objetivo é definir padrões para a atuação, né? E esses padrões são definidos por experts com base em consenso. O foco deles é prover soluções para desafios globais, é agregar valor à instituição. Então, a ISO, o foco dela é muito mais para a questão de decisão, de dar um apoio à tomada de decisão, do que propriamente o controle. Então, a gente vê com isso que existe um complemento dessas duas referências, desses dois documentos. No caso do Banco Central, a gente optou por usar exatamente não um único documento como referência, mas esses dois documentos como referência, enxergando essa dualidade do risco. Ou seja, o risco, no final, ele tem que estar em toda a instituição, ele vai desde o chão da fábrica até a alta administração, que é o que mostra essa pirâmide, né? Então, você tem o nível operacional, você tem o nível tático e você tem o nível estratégico. Normalmente, quanto mais vinculado ao nível operacional, maior a ênfase nos controles, ou seja, uma decisão foi tomada, os processos precisam ser executados de acordo com alguns procedimentos. E quanto mais alto nessa estrutura hierárquica, né, maior o enfoque estratégico, maior a importância do risco como apoio à decisão. Que é uma coisa que a gente observa que hoje as empresas são muito mais carentes. Ou seja, a gente já tem, de uma forma bem sedimentada, nessa questão da defesa, aquele modelo de 3 linhas de defesas que é defendido pela auditoria, pelos órgãos de controle, né? Mas, na parte da decisão, isso ainda não está presente de uma forma muito clara nas empresas, né? O risco, as informações de riscos, apoiando as decisões das instituições. E, com certeza, esse papel do risco ele tem que ser fortalecido, porque ele traz transparências às decisões, ele fortalece a governança e ele dá um caráter proativo ao risco, olhando para frente, né? Não depois do fato consumado. Então, essa característica de dualidade do risco é uma característica muito importante para o Banco Central do Brasil e para o risco como um todo, para que a gente tenha, de fato, uma gestão eficaz e uma gestão eficiente. Bom, passada essa fase introdutória, né, eu vou mostrar para vocês como é que evoluiu a gestão de riscos no Banco Central. De fato, como eles falaram, a gestão de risco surgiu na área financeira, né? Em 1997, foi criado um pequeno núcleo, éramos 2 pessoas, eu fazia parte desse núcleo, e o foco era a gestão de risco para as reservas internacionais. As reservas internacionais, se alguém não conhece, é uma poupança que o país tem em moeda estrangeira e que é papel do Banco Central gerenciar esses ativos. Então, e por que isso aconteceu naquele momento? Na realidade, isso tudo vem tem uma coerência com o cenário nacional e com o cenário internacional,
né? Então, em 1990, nós tivemos o Plano Real, que trouxe uma maior estabilidade econômica e financeira para o Brasil. A partir de então, o Brasil começou a acumular reservas, a formar essa poupança de uma forma mais consistente. Hoje, ela está em torno de 380 bilhões de dólares, né? Em 1994, nos Estados Unidos, o JP Morgan lançou aquele conceito de valor em risco, que é um parâmetro muito difundido e aceito internacionalmente para refletir o risco de mercado dos ativos financeiros. Então, foi definido um modelo para você calcular o risco das suas carteiras, dos ativos que compõem a carteira. Tá? E, em 97, então, nós criamos esse núcleo com foco nas reservas internacionais. Na ocasião, a gente tinha em torno de 50 bilhões de dólares, para dar esse papel, esse olhar de gestão com foco nos riscos assumidos dos investimentos das reservas internacionais. E foi realmente um trabalho muito importante, um trabalho... Aqui. É isso que está dando eco, né? Foi um... acho que... Não gostou muito, não. Alô? Foi só para descontrair, né? Estava todo mundo caladinho. Estamos aqui na mesa. Som. Oi. 1, 2, 3, som. Beleza. Obrigada. Alô? Sim. Então, esse trabalho, esse primeiro passo foi muito importante. Ele mudou totalmente a forma de gerenciar as reservas dentro do Banco Central. Isso foi percebido de uma forma muito clara pela alta administração, pela diretoria colegiada. E, então, em 2006, a diretoria resolveu dar um passo adiante. Dar um passo adiante, criar, de fato, uma unidade de risco com o objetivo de dar mais independência à gestão de risco e ampliar um pouco o escopo. Ou seja, na vez de olhar apenas para a gestão das reservas, a gente passou a olhar para o balanço do Banco Central, ainda com enfoque puramente financeiro. Tá? E isso foi em 2006, e depois, em 2011, foi dado mais um passo nessa direção de fortalecer a gestão de risco, quando, então, essa unidade se transformou numa unidade de risco corporativo. Ou seja, além da dimensão financeira dos riscos do Banco Central, a gente passou a cuidar, a olhar também as outras dimensões, risco estratégico, risco operacional, mais recentemente risco de contratações, como eu vou mostrar para vocês. E também a gente mudou dentro da hierarquia, também com esse objetivo de se distanciar um pouco mais desses processos, de forma a garantir independência nessa gestão de risco. Tá? Então, como vocês podem ver, isso foi um processo gradual no próprio Banco Central, porque o risco, a gestão de risco de uma forma eficiente, ela não é conquistada ou implementada de uma hora para outra. Ela depende do desenvolvimento de uma cultura de risco da instituição. E isso não é imposto, isso é conquistado ao longo do tempo, com a maturidade da instituição. Sempre, num primeiro momento, tem uma negação, uma reação meio que comum de evitar. Lá vem aquele pessoal de risco dizer o que eu estou fazendo, eu conheço o meu negócio, não são eles que vão dizer como é que é ou como é que tem que ser. Então, isso é um processo que é gradual na instituição. E lá se vão 20 anos para que o Banco Central tenha chegado aonde a gente chegou. Bom, então, no Banco Central, a gente tem essa visão holística
do risco. E o que eu quero dizer com essa visão holística? Isso faz muito sentido quando você imagina que hoje a gente vive num mundo globalizado, onde os eventos estão interconectados, onde você tem uma interferência, um tsunami lá no Japão, tem um evento quase que imediato no mercado financeiro em Nova York. Então, é importante que a gente tenha essa visão das diferentes dimensões de risco. E não basta mais você entender cada dimensão de forma isolada, mas é preciso entender como elas se relacionam. Normalmente, as perdas, os acidentes, até um acidente aéreo, se você for parar para observar, ele é uma combinação de problemas. Entendeu? Ou seja, são, às vezes, riscos de dimensões diferentes que, coincidentemente, atuam principalmente no momento de turbulência, no mercado financeiro ou até climático, ou qualquer coisa assim. Então, é importante ter alguém que tenha essa visão do todo, essa visão centralizada, por mais desafiante que seja isso. Porque, embora a gente tenha risco em todas essas dimensões, eles são tratados de formas totalmente diferentes, são coisas totalmente diferentes. Então, é meio que ainda não existe, e eu não sei se um dia a gente vai chegar a ter, um único número que consiga expressar a exposição a risco de uma instituição. Entendeu? Mas isso não significa que a gente não possa entender como eles se relacionam. Então, essa diferença de visão, o risco entra muito na instituição até como um fator agregador nesse sentido, porque ele consegue juntar essas diferentes dimensões de risco e chegar a algumas conclusões ou chegar a algumas informações que podem subsidiar de uma forma importante as decisões maiores da instituição. Então, tem uma mudança de cultura, porque normalmente as instituições são organizadas em silos, cada um toma conta do seu negócio, e a partir desse momento você precisa dessa visão mais integrada. Então, a gente usa muito essa ilustração do elefante, onde você pega 6 cegos, né? Você já deve ter visto isso, né? Cada ceguinho desse, eles não são cegos, eles têm uma venda nos olhos, eles estão em uma área diferente do elefante. Então, aquele cego que está na pata do elefante, ele associa aquilo como se ele estivesse segurando o tronco de uma árvore, né? O que está na barriga do elefante acha que aquilo é um muro. O que está segurando o rabo imagina que aquilo é uma corda. O que está segurando o chifre imagina que aquilo é uma lança. O que segura a orelha, que tem aqueles pelinhos, acha que é um tapete. A gente não pode dizer que a impressão ou a percepção de cada um deles esteja equivocada. Não, mas, de fato, não existe alguém de fora que consiga ver a figura como um todo e que possa juntar todos esses pedaços e ver que, de fato, eles estão falando de um elefante. Então, essa é a ideia de você ter uma gestão, uma visão holística e mais integralizada da gestão de risco. E é sempre mais fácil implementar isso com a parte organizacional, na estrutura da instituição, quando você cria uma área centralizada de risco, embora a gente não consiga, de fato, traduzir todos esses riscos em um único indicador e um único valor. Então, esse foi o caso do Banco Central. Hoje nós temos uma área centralizada de risco, são 36 departamentos, a unidade de risco é um desses departamentos. A gente olha para o risco do Banco Central, a gente não olha para os riscos do mercado financeiro, isso é o negócio do Banco Central, outras áreas estão monitorando isso, entendeu? Então, o nosso risco é a instituição propriamente dita. Talvez a estrutura atual não seja ideal, porque, se vocês pudessem perceber, que eu acho que não dá para ver nessa figura, a gente está dentro de uma diretoria que é uma diretoria de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos. O que tem a ver gestão de risco com assuntos internacionais? A parte dos assuntos internacionais é a diretoria que representa o país em vários desses encontros, grupos de G20, dos BRICS, né? Então, assim, não tem necessário, mas foi uma evolução e foi o lugar que encontraram que a gente estivesse mais distante dos processos mais críticos da instituição.
Entendeu? Então, talvez, no futuro, isso caminhe até para estar ligado diretamente ao presidente. Tá? Então, são processos. Eu quero mostrar com isso que a gente ainda está caminhando na gestão de risco. Essa matéria é uma disciplina que ainda está em evolução. A área de risco e a governança de risco no Banco Central está organizada dessa forma. Então, nós temos um departamento, hoje com em torno de 24 pessoas. Estamos divididos em 3 divisões diferentes. Uma divisão de riscos financeiros e referências operacionais, onde a gente trata risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, a parte de avaliação de performance, a alocação estratégica das reservas, associada aos riscos definidos pela diretoria colegiada. Temos uma divisão de riscos não financeiros, onde são tratados os riscos operacionais, os riscos estratégicos, onde a gente apoia com informações de riscos de projetos, onde nós estamos implantando agora o risco em contratações também. E temos uma terceira divisão, que é a parte de continuidade de negócios, que também é um assunto bastante pouco difundido aqui no Brasil, até por ser um país que é abençoado por Deus, não tem grandes desastres naturais, não tem eventos de terrorismo, então a gente tem uma cultura de continuidade ainda muito fraca, né? Então, o objetivo da continuidade é, materializado um risco, garantir que os processos críticos da instituição não parem. Tá? Bom, e cada unidade do Banco Central, cada departamento do Banco Central, a gente tem uma figura que é o agente de gestão de risco. Qual o papel desse agente? É de servir de interface multiplicador da gestão de risco nessas outras unidades. Então, é através dele que a gente, embora ele esteja administrativamente ligado ao departamento, essa interface com a área de risco torna um multiplicador desse conceito de gestão com foco em risco. A gente reporta para o diretor de riscos de assuntos internacionais e riscos corporativos, né, que faz parte da diretoria colegiada, que sempre foi o nosso órgão máximo, o nosso comitê de risco. Então, hoje, até à luz da IN 01, que foi uma IN estabelecida pela CGU em 2016, a gente criou essa figura de comitê de governança, riscos e controles internos, que é a própria diretoria colegiada do Banco Central, instância onde são tomadas as decisões, só que agora ela tem reuniões específicas para tratar desses temas. Então, foi uma grande evolução, porque antes um tema de gestão de risco concorria com um voto de normas, concorria com um voto de fiscalização, com um voto de recursos humanos. Então, a gente tinha muito menos tempo para discutir e aprofundar no assunto. Então, essa é a estrutura de governança que a gente tem hoje lá no Banco Central para a gestão de risco. Bom, e o processo propriamente dito, né? Então, como eu falei no início, o meu objetivo hoje é dar uma visão mais macro do processo de gestão de risco, e aí eu consigo dividir ele em 3 etapas. A primeira etapa é a própria identificação e mensuração dos riscos, né? A segunda etapa é a etapa onde você tem a análise, onde você tem a agregação, muitas vezes a agregação desses riscos e o reporte desses riscos às pessoas que têm que receber aquelas informações para auxiliar nos processos de trabalho, na tomada de decisão. E, finalmente, a terceira etapa, além de apoiar os controles, né, que é a tomada de decisão, que é a parte mais importante para o uso dessas informações de risco. E aí é importante chamar a atenção de um alerta com relação a eventual conflito de interesses. Quando você tem a pessoa responsável pela identificação sendo a mesma pessoa que toma a decisão, você pode ter um conflito de interesses nessa relação. E de que forma? O cara já identifica e mensura os riscos de forma a direcionar para uma decisão que ele quer tomar, né? Então, é muito importante essa independência, e, no caso do Banco Central, a gente atua junto com as áreas
né, na parte de identificação e mensuração, garantindo que a gente tenha uma uniformidade dessas informações e que seja possível uma comparação entre essas informações, além de dar essa independência entre a identificação dos riscos, a mensuração dos riscos e depois o uso dessas informações na tomada de decisão. Bom, então, eu vou dar alguns exemplos de como funciona essa primeira etapa de identificação e mensuração dos riscos, né? Então, a gente tem, se você pensa em processos de trabalho, você tem os riscos operacionais, né? Se você pensa nos objetivos estratégicos da instituição, você tem os riscos estratégicos. Se você pensa em compras e aquisições, contratações, você tem os riscos de contratação. Se você pensa no balanço patrimonial da empresa, da instituição, você tem os riscos financeiros. No caso do Banco Central, se você pensa no risco do sistema financeiro, você tem o risco sistêmico. E por aí vai, não para aí. No caso da área de risco, o nosso foco são nesses primeiros 4 riscos. Como eu disse antes, existe uma área específica, que é a área de fiscalização, cujo objetivo é garantir a estabilidade e a segurança do sistema financeiro. Então, eu, como área de risco do Banco Central Corporativo, eu não estou envolvido nesse processo. Mas, se a gente tentar organizar melhor como que isso pode ser apresentado, a gente vê que você tem os riscos corporativos, né, e que esses riscos corporativos eles se dividem entre riscos de base e riscos idiosincráticos. Os riscos de base são aqueles riscos que estão presentes em qualquer instituição, em qualquer empresa, qualquer que seja o ramo de atuação, né? Então, essas empresas elas vão ter riscos estratégicos, elas vão ter riscos financeiros, porque elas vão ter, a empresa vai ter um balanço patrimonial, ela vai ter risco em compras, porque ela sempre vai ter relação com fornecedores, com contratação de serviço, ela vai ter risco de TI, ela vai ter risco de RH. Esses são riscos que estão presentes independente do ramo de atuação. E os riscos idiosincráticos são aqueles riscos que estão relacionados com o negócio da empresa. Então, a gente vê aqui nesse caso, além do risco sistêmico, a gente aparece novamente um risco financeiro. Por quê? Porque, além de olhar o balanço do Banco Central como um todo, a gente também tem esse papel de gerenciar as reservas internacionais, que tem um enfoque financeiro. Então, aí entram... Então, é você olhando a empresa como um todo e respeitando as particularidades de cada empresa nesse segmento. Bom, então, no risco operacional, lá no Banco Central, o objeto de preocupação são os processos, né? Esse mapeamento é feito com base na cadeia de valor. A cadeia de valor, existem outras formas de você mapear o risco, né? A cadeia de valor vincula as entregas, né, os produtos aos processos e aos macroprocessos e aos objetivos estratégicos do Banco Central, né? E a gente tenta identificar, dentro desses riscos operacionais, riscos provenientes de 3 dimensões diferentes. Riscos com impacto reputacional, riscos com impacto no negócio propriamente dito e riscos com impactos financeiros. Tá? Então, essa é a forma como a gente mensura, identifica e mensura esses riscos operacionais. Se a gente for para o risco estratégico, ele está intimamente ligado com o planejamento estratégico da instituição. Então, isso ainda é uma coisa bastante rara da gente encontrar. De uma forma geral, as empresas fazem planejamento estratégico, tentam identificar onde elas querem estar num horizonte de 5 anos, mas elas não tentam, nesse processo, identificar os riscos que podem favorecer ou dificultar o alcance daquelas metas, né? Então, esses riscos estratégicos ele é feito durante o processo de planejamento estratégico, em várias etapas, né? E ele é revisitado a cada ano, porque as circunstâncias podem mudar e pode alterar totalmente a probabilidade ou o impacto, ou até aquele risco deixar de existir.
O risco em contratações, já que a gente está num fórum de contratações, né, esse é um modelo criado à luz da IN 05, com um maior detalhamento, que a gente está implantando no Banco Central. Então, a gente enxerga que existem 6 áreas chaves de risco, que seriam fontes de risco, né, que seria a parte de gestão, de funcionamento dos contratos, quando eles já estão estabelecidos, o planejamento, vou começar na ordem, né, o planejamento, as partes interessadas, né, os contratos, os fornecedores ou os produtos, né, e, na realidade, o nosso papel, a gente não foca apenas em contratações, mas também em aquisições. Então, são essas 6 áreas, e essa orientação que a IN 05 traz, ela já enxerga o papel da gestão de risco nessas diferentes etapas do processo. Ou seja, ela não vem só depois que a aquisição foi feita e que você vai gerenciar aquele contrato. Ela está desde o início, oferecendo informações para facilitar essa decisão. E depois, então, nós temos 5 etapas para a execução dessa gestão, né? Na primeira etapa, de identificar e mensurar os riscos. Na segunda etapa, avaliar e integrar. É nessas 2 etapas, a área de risco para processos mais críticos ou que envolvem volumes maiores, a gente trabalha junto com a equipe de planejamento, né? Depois, na parte de priorizar e decidir, onde a gente tem a parte dos tratamentos, tem a parte de tratamento efetivamente dos riscos, e depois monitorar e reportar, que é uma área especificamente de responsabilidade do departamento de risco. Então, como é que é feito? Na identificação e na mensuração, nós temos a autoavaliação e a área de risco sempre ali do lado, garantindo a uniformidade desses valores e a comparabilidade disso, né? Provocando as áreas, a equipe de planejamento, para que os riscos sejam identificados de uma forma adequada. Depois, nós criamos uma matriz de risco com as probabilidades e os impactos. Nesse caso, são avaliadas 4 dimensões diferentes: o reputacional, o financeiro, o operacional e também o jurídico. Tá? Na parte de tratamento, a gente tem a possibilidade de mitigar ou aceitar. Quando a decisão é por mitigar, são, então, desenvolvidas ações preventivas. No caso do Banco Central, a gente criou a figura da diligência, ou seja, em alguns casos, em alguns contratos mais críticos, que envolvem volumes maiores de recursos, né, existe essa diligência que vai até a empresa, onde a gente pode confirmar muitas das informações prestadas e até perceber coisas que não são ditas, né? E tem as ações de contingência para o caso de aceitar. E depois, para monitoramento e revisão desses riscos, nós temos várias ferramentas, como portal, como sistemas, como relatórios, que garantem o fluxo dessa informação na instituição. Bom, então, a ideia, só voltando aqui, é que cada uma dessas 6 áreas chaves de risco, de fonte de risco, que a gente cria uma tabela para facilitar a identificação desses riscos. Então, isso é apenas um exemplo, ela não ela não está completa, essa tabela, né, e é da fase de planejamento. Tá? Então, a gente identifica alguns riscos que facilite na hora dessa fase de você identificar os riscos, e que também direcione para que cada um não identifique o risco ou descreva o risco da forma que quiser. Uma outra diferença em relação à orientação da IN 05 é com relação à escala de probabilidade. No Banco Central, a gente tenta dar um caráter mais objetivo, mais claro para essa escala de probabilidade. Em primeiro lugar, a gente evita uma escala dividida em 3 níveis: baixo, médio e alto. O que é baixo para mim pode ser médio para você e pode ser alto para ela. Então, isso é muito
muito abstrato, né? Então a gente e o fato de você ter 3 sempre acaba direcionando a pessoa a ficar em cima do muro, escolher aquela opção intermediária. Então a gente dificulta um pouco esse processo. Então a gente tenta trabalhar sempre com uma escala com números pares, tá? E tentamos descrever de uma forma mais objetiva por mais que na hora de você estabelecer a probabilidade, tem sempre a percepção da pessoa, mas pelo menos você sabe, em termos de números, aonde que você está localizando aquele risco, né? Então, isso é uma característica que eu acredito que faça muita diferença na hora de você atribuir a probabilidade para o risco. A outra coisa é com relação à escala de impacto. Como eu havia falado, a gente tenta identificar o impacto nessas 4 dimensões, né, reputacional, operacional, financeiro e jurídico, e tem uma métrica, né, para a gente descrever e tentar, para facilitar que a pessoa enquadre o risco dentro dessa escala, dessa métrica. Então, isso daí também facilita a uniformidade dessas informações. Bom, então, saindo da etapa de identificação e mensuração, a gente vai para a etapa de análise e suporte. Como eu havia falado, essa informação ela flui dentro da instituição, ela atinge toda a instituição, desde a parte operacional, passando para o nível tático e estratégico, né? E o reporte das informações de risco é um desafio muito grande. De uma forma geral, a gente tem um volume de informações enorme, né, que precisa ser organizado de forma a fazer sentido. Então, no nível mais operacional, a gente tem relatórios mais detalhados, com foco no controle, e que são milhares de riscos. Hoje, a matriz de risco do Banco Central operacional tem cerca de 1.800 riscos. E se eu chegar para a diretoria e mostrar 1.800 riscos, ele vai falar assim, vem cá, Isabela, eu faço o quê com isso? Então, a gente tem que ter uma forma de agregar e dar ênfase aos riscos mais relevantes. Então, de uma forma geral, isso é um desafio, porque, ao mesmo tempo que você quer chamar a atenção para aquilo onde eles podem atuar e devem atuar, você não quer filtrar as informações. Então, a forma de agregar esses riscos que a gente busca é reportar para a diretoria riscos transversais, tentar chegar para a diretoria sempre com aquele top 10 risks que você identificou na instituição, para que eles possam deliberar em cima disso. Então, isso é uma coisa muito importante e é o papel da área de risco, fazer esse exercício na hora de apresentar as informações. Garantir que o risco está atingindo toda a instituição, que você tem uma forma sistemática de identificação desses riscos e que você consegue agregar para identificar aqueles que são mais relevantes e que demandam uma decisão, uma atuação mais tempestiva da alta administração. Bom, então, de fato, a área de risco ela trabalha como um vendedor, né? E nós temos diferentes clientes e a gente tem que entender a necessidade de cada cliente para que a gente possa prover a informação da forma adequada para que o cliente utilize aquela informação. Não adianta nada você montar uma estrutura dessa de governança, ter sistema que identifique e que vá acumulando esses riscos ao longo do tempo, se você não consegue dar uso àquela informação, dar um tratamento, agregar valor à instituição com aquela informação. No nosso caso, nós prestamos informações para a auditoria, para as unidades de negócio, para as unidades de suporte, ou seja, as unidades de suporte são aquelas que oferecem recursos para as unidades de negócio, seja recursos humanos, seja TI, seja capacitação, sejam recursos financeiros, e para a própria diretoria colegiada. Então, os relatórios eles são customizados e montados de forma a atender
essas demandas, para que essas informações realmente façam parte do processo de trabalho de cada um desses clientes ou dessas áreas. E, além disso, a gente tem também a sociedade. Então, de uma forma geral, nos relatórios de gestão, e nós temos um relatório próprio até de reservas internacionais, a gente mostra essas informações de risco para a sociedade como um todo. A terceira etapa, que é a etapa de tomada de decisão, então, como foi falado aqui, é importante que ela esteja presente antes da decisão também. Então, no processo de risco estratégico, a gente leva essas informações de que forma? Com os riscos transversais, as causas recorrentes, os riscos emergentes. Essas informações elas vão aparecer antes da definição dos objetivos estratégicos, que são, normalmente, os maiores, a maior fonte de problemas de grandes empresas. Então, tem uma pesquisa da Deloitte que foi feita por 10 anos, usando as maiores empresas que têm ações no mercado internacional, e ele percebeu que 1/3 das grandes variações de cotação das empresas, das ações das empresas, 1/3 dos problemas é causado por definições definições estratégicas, por riscos estratégicos tomados de forma equivocada pelas empresas. Então, como foi falado antes, essa é uma área que as empresas, onde o risco ainda não está sendo utilizado da forma adequada, as empresas ainda são muito carentes desse apoio na tomada de decisão. No risco operacional, como que acontece? Os riscos são identificados juntos com a área de negócio, a área de risco ela agrega essas informações, passa para a instância superior que vai validar, ela vai dar conformidade que realmente os riscos estão bem identificados e que os tratamentos foram definidos de acordo com a tolerância a risco da instituição. Uma vez confirmada essa informação, essas informações voltam para as áreas de suporte, que vão utilizar essas informações na hora de distribuir os recursos. Ou seja, a área de treinamento, o que a gente tem lá no Banco Central, que chama Universidade do Banco Central, Unibacem, na hora de fazer o plano de capacitação dela para o ano que vem, ela vai dar maior prioridade para aquelas áreas que têm causas de capacitação impactando em risco. Ou seja, isso, lógico que aquela informação não é a única que ela vai usar na hora de fazer o seu plano, mas, com certeza, ela passa a ser mais uma informação irrelevante. Assim, ela consegue ir mitigando os riscos da instituição. Na parte de TI também, normalmente, as áreas de TI têm uma demanda enorme para desenvolvimento de sistema. Como é que ele prioriza aquilo? Então, mais uma vez, aqueles sistemas que estão gerando riscos acima da tolerância para a instituição, eles são priorizados. E assim vai. Bom, então, a conclusão disso é que os processos de tomada de decisão, para que eles sejam organizados de uma forma eficiente, eles precisam estar bem estruturados, a governança bem estabelecida, e, no final das contas, o que a gente diz é o seguinte, que o fato de você ter o risco apoiando a decisão não vai garantir que a sua decisão vai ser uma decisão acertada. Ela vai apenas garantir que, na hora de tomar a decisão, você está utilizando as melhores informações que estão disponíveis naquele momento. Porque as incertezas estão sempre no processo, outros riscos podem aparecer ao longo do caminho. Então, a ideia é isso, ninguém está garantindo que o fato de você usar o risco para tomar a decisão a sua decisão vai ter sucesso. Tá? Bom, e os desafios? Bom, quando a gente imagina, vou implementar uma gestão de risco, vai ser tranquilo, todo mundo entende que o risco está presente, ninguém quer perder dinheiro, né? Imagina que vai ser um mar de rosas. Não é assim. Nunca é assim. Tem muita resistência, tem muita pedra no meio do caminho,
tem vales, tem chuva, tem tempestade, você tem que ir encontrando os caminhos para poder contornar essas dificuldades, e justamente porque tem um processo de maturidade da instituição e de cultura de risco que tem que ser construído paralelamente. Então, no primeiro momento tem uma negação, uma aversão, o cara não quer ver a área de risco, e com o passar do tempo, conforme os benefícios vão se tornando mais claros, mais evidentes, as pessoas vão aceitando e até requisitando a presença da área de risco em muitos dos processos. É isso que a gente vê. Então, cada vez, lá no Banco Central, a gente vê a área de risco atuando em processos diferentes, ampliando o escopo. Bom, em termos de desafios, são muitos os desafios, né? O primeiro dele é construir essa cultura de gestão em risco. Isso daí não é uma coisa, como eu falei, que é imposta, que é definida por um documento. Isso é uma coisa que é construída ao longo do tempo. A segunda coisa é a capacitação, não só da equipe de risco, como das áreas de negócio, como da alta administração. Então, existe uma confusão muito grande entre risco e auditoria. Então, os riscos eles vão sempre existir. O risco não é uma não conformidade, entendeu? E, normalmente, a gente não tem recursos para tratar todos os riscos simultaneamente. As escolhas vão ter que ser feitas. Então, é importante que a alta administração entenda isso e não veja, né, os riscos como uma ameaça. Assim, não quero tratar tudo ao mesmo tempo e prefere não ter aquela informação porque sabe que não vai ter condições de tratar aquilo. Então, esse tipo de treinamento, de capacitação, é muito importante. Bom, o levantamento detalhado dessas informações. Então, no Banco Central, a gente está fazendo esse processo nos riscos operacionais desde 2012. Nós optamos por um caminho mais longo, justamente porque a gente faz um trabalho corpo a corpo com cada departamento, e a gente entende que, nesse trabalho corpo a corpo, a gente está criando essa cultura de gestão de risco. Eu acho que a gente foi muito feliz nisso. Algumas instituições criam um formulário, e distribuem para as unidades, e aí você acaba tendo informações que não são necessariamente coerentes ou corretas ou precisas, né? A construção, então, dessa base de dados também, o volume de informações é muito grande, para que você possa ter isso de uma forma sistematizada e que você possa ter uma racional, uma inteligência em cima daquilo, você tem que ter isso de uma forma organizada para que você consiga extrair informação daquilo e atuar. Tá? Então, as ferramentas para armazenamento, para monitoramento dessas informações não estão assim facilmente disponíveis no mercado, ou quando existe uma ferramenta, normalmente você tem que se adaptar àquele modelo, porque ela reflete o modelo e que não é necessariamente o modelo que você quer usar. No caso do Banco Central, todas as ferramentas foram desenvolvidas internamente. Tá? A parte de comunicação, como eu falei, que é muito complexa, a cada contato com o colegiado, a gente vai aprimorando, ou com as áreas de negócio, a gente vai moldando as informações para que elas realmente consigam entregar o que a gente gostaria de ver com a gestão de riscos, né? E o uso, efetivamente, dessas informações na tomada de decisão, que também é um fator muito de muita resistência. De uma forma geral, a pessoa que vai tomar a decisão, ela quer ter liberdade para decidir. E, a partir do momento que você entrega já algumas informações de riscos que direcionam aquela decisão, isso nem sempre é visto com bons olhos. Então, esse papel do risco na tomada de decisão também é muito delicado. Isso daqui é apenas um exemplo das diferentes ferramentas que nós temos no Banco Central que auxiliam na gestão dos riscos, né? Como eu falei, todas elas foram desenvolvidas internamente. E, para concluir, como é que eu poderia resumir tudo isso que eu falei hoje? Bom, em primeiro lugar, para você ter uma gestão de risco eficiente, eficaz e que, de fato, cumpra o seu papel na tomada de decisão, é preciso ter uma governança robusta, né, que
especifique claramente o papel de cada um naquele processo, sem impedir que as informações fluam e cheguem a quem tem que chegar, que você tenha modelos robustos e ferramentas adequadas, entendendo a limitação de cada um desses modelos, sabendo quando você pode usar e quando você não pode usar, até onde eles alcançam. A comunicação, que é fundamental, e a compreensão desses modelos, como eu falei. O que se espera de uma área de risco? São 3 grandes entregas, eu diria assim. A primeira é accountability, governança na gestão de risco. É você promover essa cultura de risco, estabelecer a propriedade de risco, ou seja, saber exatamente quem é o dono daquele risco e tem a capacidade de gerar e a responsabilidade por gerar aquele risco, né? E um mapeamento sistemático do risco em toda a instituição, tá? Nas diferentes dimensões. A segunda é o risco aliado à tolerância da instituição, ou seja, o comprometimento da instituição em mitigar aqueles riscos que estão além da sua tolerância a risco, favorecendo assim o alcance dos objetivos estratégicos. Ou seja, essa segunda linha é agregar valor. E a terceira seria, ao apoiar o processo decisório, você fortalecer a governança e dar mais transparência à gestão da empresa. Para finalizar, isso é apenas um esboço de um modelo que a gente fez olhando um pouco mais adiante. Imaginando a gestão de risco, o Tribunal de Contas, a CGU, eles estão incentivando, promovendo muito o estabelecimento da gestão de risco em todos os órgãos da administração pública, né? E nós imaginamos que isso é um primeiro momento, mas que no futuro seria ideal que a gente tivesse essa gestão de risco como uma informação que pudesse ser agregada a um nível governamental. Então, isso daqui foi um modelo criado com base no executivo, né, onde você tem os órgãos específicos colegiados, os ministérios e a alta gestão. Em cada um desses níveis, você tem o risco sendo avaliado nos diferentes níveis, operacional, tático, estratégico, né? Sempre lembrando que quanto mais alto nessa hierarquia ou nessa pirâmide, maior a ênfase na decisão, e quanto mais baixo, mais associado à parte operacional de defesa, em que você respeitaria as particularidades de cada um, mas, ao mesmo tempo, estabeleceria algumas informações e uma padronização de como essas informações devem ser coletadas ou colocadas, para que isso possa ser agregado e fazer algum sentido para a gestão governamental como um todo. Então, isso é apenas um fecho mais, uma visão mais idealista que a gente tem. Então, eu queria agradecer, me desculpar por qualquer atropelo aí na apresentação e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não precisa de microfone? Então, quando a gente está fazendo esse mapeamento e essa mensuração dos riscos, o foco da gente é sempre no risco residual. E, para isso, a gente sempre analisa como é que estão esses controles. Então, a gente avalia os controles, não só o desenho do controle, se o controle está bem desenhado, e, para isso, a gente tem uma métrica, assim como eu mostrei lá para a parte de aquisições, bem clara, que facilita a classificação daquele controle, né? E também, se, apesar de estar bem desenhado, se ele está implementado da forma correta.
Então, essas informações são todas coletadas. Então, muitas vezes, a gente chega em situações onde a gente vê que existe um risco que tem uma prioridade maior, a gente tenta não classificar como risco baixo, médio ou alto, mas prioridade para tratamento. Então, existe um risco vermelho, e que, naquele risco, existem oportunidades para a melhoria dos controles, mas, mesmo assim, às vezes, as áreas optam por aceitar aqueles riscos. Tá? Esse não é um papel nosso, a gente reporta. A auditoria entra confirmando essas informações ou não, né, e traçando recomendações para, no caso, se ela acreditar que aqueles controles possam ser melhorados. Tá? Muitas vezes, o custo-benefício não justifica. Tá? Então, isso também é compreensível. Né? Então, isso não, é uma coisa que a gente sempre discute com a auditoria. O mundo ideal é muito bonito, mas a gente tem limitação de recursos e nem sempre a gente tem que trabalhar entendendo como as coisas funcionam e o que a gente tem na mão. Pode ser eu primeiro? Tá. Lá atrás também. Tá. Isabela, suponhamos que você chegue numa instituição hoje que não tem a cultura de gestão de riscos implantadas, né? O dirigente máximo da organização te chama e fale: você tem uma pessoa para te ajudar e eu quero implantar a gestão de risco aqui na minha instituição. Eu tenho 100 contratos, 100 licitações por ano, eu tenho um sistema que minha área fim depende fundamentalmente desse sistema, e eu quero implantar a gestão de riscos. Qual seria a primeira coisa, a primeira atitude seu no primeiro dia de trabalho que você faria? Olha, por incrível que pareça, a gente tem sido usado como referência, né, pelo Tribunal de Contas para essa parte de gestão de risco, e temos recebido visitas de muitos órgãos, de muitas empresas, né, no Banco Central, e isso não é tão incomum assim. Né? Então, eu acho que a primeira etapa e a mais importante é você tentar estabelecer como vai funcionar essa governança da gestão de risco. Ou seja, qual vai ser o papel de cada um, inclusive o seu, dessa pessoa, qual vai o papel da alta administração, quais são os riscos que são de propriedade da alta administração, quais são os riscos que são de propriedade do cara que está lá no chão da fábrica, do chefe do departamento, para você poder, então, depois ir identificando os riscos e atribuindo a cada uma dessas hierarquias. Então, quando a gente estabelece um processo, uma estrutura de governança robusta, depois, automaticamente, as coisas vão acontecendo de acordo com o bom senso. Entendeu? Agora, quando é uma estrutura de governança caótica, aí todo mundo tem ideia, aí é uma dificuldade para você organizar e conseguir extrair alguma coisa que faça sentido. Então, o primeiro passo é sempre esse, é a governança na gestão de risco. Quem participa desse processo? Qual a responsabilidade de cada um nesse processo? Tá? Então, para mim, esse seria o primeiro passo. E não adianta ter um dos grandes aprendizados que eu tive nesse assunto no Banco Central é você saber administrar a sua ansiedade. Porque a gente passa na instituição 30, 40 anos, e a instituição está lá forever. Entendeu? Então, o nosso ritmo é diferente. Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Por mais que a gente veja que é claro e óbvio que tem que ser assim, muitas vezes você tem que ficar dando voltas até chegar lá naquele ponto. Infelizmente, é assim que acontece, principalmente no governo. Entendeu? Então, você tem que ter um momento, a gente sempre contou muito com os órgãos de controle, apoiando. Às vezes, é muito mais fácil vir alguém de fora e dizer como que você tem que fazer do que você defender a ideia na própria administração. Eles sempre pedem exemplos. Como é que os outros bancos centrais estão fazendo, por mais que você seja o mais avançado naquele assunto. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é recorrente. Então, a minha resposta para você é a governança.
Isabela, brilhante a exposição. Muito obrigada. Durante a palestra, você enfatizou um elemento que o risco não deve ser visto como uma ameaça, mas como uma oportunidade, uma possibilidade de melhoria. Eu pergunto duas coisas. Primeiro, esse entendimento, essa mudança de cultura, ela já está pacificada em todos os níveis do Banco Central? E a segunda, se está, quanto tempo levou para isso acontecer? Tá, então, primeiro, eu gostaria de ser um pouquinho mais clara. O que a gente quer dizer com risco, não ser a ameaça, na realidade, é a confusão que existe entre os riscos Sim. e os achados de auditoria. Quando a gente chega em qualquer unidade, a primeira coisa que eles perguntam, vem cá, essas informações vocês vão passar para a auditoria? Então, eles sempre veem a auditoria como um carrasco que vem para arrasar a gestão que é feita. Entendeu? E eles não veem no risco esse caráter, tá? Então, esse aspecto. Então, o risco, em todos os relatórios, isso ainda não foi alcançado no Banco Central, para você ter uma ideia. Então, em todos os nossos relatórios, a gente começa escrevendo que risco não é não conformidade. Tá? Então, e como eu falei, os recursos são sempre limitados, não vai dar para a gente atuar em todos aqueles riscos que estão sendo levantados. O importante é você conhecer, identificar, conseguir classificar em termos de relevância, de prioridade para tratamento e ir tratando ou criando controles que mitiguem. Algum desses riscos você não consegue mitigar, mas você consegue diminuir o impacto em caso de materialização. Então, isso realmente é uma coisa que demanda muito tempo. Nas primeiras relatórios, primeiro eu me lembro muito bem, o primeiro relatório que eu cheguei para a diretoria colegiada, principalmente com os riscos operacionais, que são muito diferentes dos riscos financeiros. Riscos financeiros, o contato com as pessoas na instituição, basta eu pegar as posições, utilizar os meus modelos financeiros e estatísticos, eu consigo calcular, propor alternativas, diminuir o risco, ele sempre vai estar lá, mas dentro daquela tolerância que a gente tem. Né? Nos riscos operacionais, como eu falei, hoje são 1.800 riscos. Entendeu? Será que tudo isso interessa para a auto-administração? Quando a diretoria colegiada viu aquele relatório a primeira vez, ele falou assim, mas isso daqui é um prato cheio para o TCU chegar aqui e falar, ó, tem risco aqui, aqui, ali. Então, a gente até usa essa analogia, como se a auditoria estivesse chegando num departamento e está todo mundo com a luz apagada, tentando contar, mas sem abrir bem o jogo. E quando a área de risco chega, por incrível que pareça, como a gente tem o apoio da auto-administração para implantar essa gestão em risco, e a gente sempre teve esse apoio, é como se a gente acendesse a luz e visse claramente. Então, a gente tem, nesse contato corpo a corpo, a gente vê diferenças grandes de um departamento para o outro, apesar dessa boa disposição. Então, às vezes, você chega num departamento e fala, mas vem cá, você não acha que nesse processo seu tem um risco de fraude, de alguém, né, abrir essa informação para uma pessoa fora do Banco Central, de ter um vazamento? Não, ele sempre olha nas pessoas que estão ali naquele momento, ele não olha no processo, entendeu? Então, isso é uma coisa que é muito difícil de você fazer e entender. Obrigado, Fábio. Adalberto, aqui, TRT 23. Eu queria que você falasse um pouco mais de um tema que você falou no início, mas acabou não dissecando um pouco, que é sobre continuidade de negócio. Né? Eu não consigo dissociar a gestão de risco de continuidade de negócio, e que eu acho que é um princípio da gestão de risco, é garantir a continuidade do negócio. Eu vou dar um exemplo da Justiça do Trabalho. Né? Nós temos hoje 100% praticamente dos processos em meio eletrônico.
mas, via de regras, não temos um plano para garantir a continuidade do negócio. Se der algum problema, para tudo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco do Banco Central, a política de continuidade de negócio, alguma coisa que você possa nos dizer sobre isso. De fato, eu acho que, no Brasil, esse assunto é um assunto ainda muito... o tratamento que a gente tem para a continuidade é bem precário, né? O que a gente não vê em países como o Chile, que enfrentam terremotos, como nos Estados Unidos, que tem problemas de terrorismo, furacões, entendeu? Então, esse é um assunto que é sempre tratado assim como uma coisa menor. Nunca aconteceu, então, né? Como é que você vai conseguir alocar recursos ou chamar a atenção para poder ter uma política de gestão de continuidade efetiva, né? Então, esse é um trabalho que ele surgiu no Banco Central depois daquele assalto. Foi criado todo um departamento lá de Fortaleza, não sei se vocês lembram, né? Tem até um filme. Então, foi criado todo um departamento de segurança, foi atribuído a esse departamento ter essa parte de continuidade, e depois a área de risco acabou assumindo essa responsabilidade, né? Então, a gente trabalha, a gente tinha isso já montado de uma forma muito precária para a parte operacional do banco, ou seja, a mesa de câmbio, a mesa do Selic, que faz a parte de política monetária, né, que compra e vende papel no mercado, que controla a liquidez do mercado financeiro, né? Então, isso envolve o prejuízo com a parada desses sistemas, seria monstruoso. E a gente divide isso lá no Banco Central entre a parte de TI e entre a parte operacional, porque são tratamentos totalmente diferentes. Então, você tem todo um cuidado em termos de backup, e aí existem algumas regras ou melhores práticas nesse sentido que definem assim a distância que você tem que ter esse backup, se é em outro estado, se é na mesma cidade, se o canal de energia é o mesmo ou diferente. É lógico que tem que ser diferente, porque se você perde energia... Então, tem N variáveis, é um assunto muito interessante, né? Os casos que a gente ouve, que a gente vê mundo afora, e até aqui mesmo no Brasil, são de levantar o cabelo, né? E é uma coisa que a gente está tratando há pouco. Então, conforme a gente chega no Banco Central, para você ter uma ideia, aí você fala assim, continuidade de quê? Como é que é? Entendeu? Então, assim, tamanho o desconhecimento sobre o assunto. E, muitas vezes, você chega para alguns departamentos que acontece isso, que tem problemas que são super sigilosos, de problemas judiciais com instituições financeiras, que não são colocados nem em sistema para não ter problema de vazamento. E aí você pergunta, mas se o prédio pegar fogo, como é que fica? Entendeu? Então, são N situações, existem estratégias das mais diferentes possível, e a gente tem uma política de continuidade de negócio, então a gente tenta classificar os processos por a criticidade, é o tempo que a gente teria de resposta para voltar com o processo, né? E aos poucos a gente está evoluindo bastante. Agora a gente já vai criar um sítio de continuidade para a instituição como um todo, onde todos os processos vão estar sendo atendidos. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas realmente é um assunto muito rico. Existem normas também, ISO, melhores práticas, instituições internacionais que tratam especificamente desse assunto, e a gente sempre tenta observar isso. Como foi falado no início, como área de risco, a gente não tenta inventar a roda, a gente busca o que tem de melhor no mercado e, quando necessário, adapta ao Banco Central para obedecer às suas particularidades. Isabela, Amadeu, mais uma vez também cumprimentá-la pela brilhante explanação, e o nosso horário também prossegue, né? Eu destacaria também, até com base na visita que fizemos lá, aquilo que vocês nos apresentaram, o que me chamou a atenção, pessoal? Eles têm
um sistema, é interessante falar de sistema porque para o usuário é sempre um sistema muito tranquilo, né? Vai ver o que está por trás dele. Mas, enfim, um sistema que facilita essa compilação dos riscos identificados. Essa visita foi o que a gente percebeu, que ela falou, nesse corpo a corpo, de ir até a unidade, ali, para que ela também faça esse exercício de identificar quais são os principais riscos existentes ali na área. Pode ocorrer, né, Isabela, de repente, daquela unidade falar, olha, eu não vislumbro nenhum risco aqui nesse meu departamento, mas importante ou não, depende ali também da área de atuação. E depois, a classificação, achei muito interessante, realmente. Nós, por exemplo, quando fazemos aqui no nosso modelo inicial de contratações, a gente ainda usa o baixo, o médio, o alto. E, realmente, após a visita, chegamos em controvérsia, né? A questão de que o que é baixo para mim, para o outro, às vezes, está olhando e fala, nossa, isso aqui é médio, ou é alto, ou coisa do tipo. E acho que, em alguma medida, nós já fazemos também isso, né? Fico pensando, por exemplo, no PJE, que é o nosso processo judicial eletrônico. São milhões investidos em segurança, em backup, em uma série de coisas, tudo pensando também nessa continuidade, né? Se amanhã tiver um problema, eu preciso ter 2 cópias, eu preciso ter tantas cópias, e assim vai. Talvez o que ainda nos falte um pouco mais é a sistematização realmente disso, né? Talvez não, acho que certamente nos falta, enquanto Justiça do Trabalho, né, Kátia? Acho que podemos falar de forma mais ampla, essa sistematização para aquilo que, às vezes, nós fazemos de forma pontual ou, às vezes, aleatória, que ela venha dentro de um conjunto maior, de uma análise maior, e que ninguém tenha a impressão de estar segurando uma corda quando, eventualmente, é um elefante, né? Mas, enfim, muitíssimo obrigado, mais uma vez.